Meus irmãos, a paz do Senhor, vai bem com os irmãos? Hoje nós estamos um pouco mais vazio, nós temos reunião do município, com vários funcionários, reunião com as irmãs, né? E espero que ainda vão chegar mais alguns irmãos, e alguns pastores trabalhando, e a gente sabe que essa é a nossa rotina do dia a dia. Mas os que vieram para nós aprender na palavra de Deus. Daqui a pouco nós temos também um seminário e a gente vai lutar para dar conta de fazer tudo ao tempo, para aproveitarmos o tempo. Amém? Meus irmãos, vamos para a palavra de Deus. Os irmãos que estão lá atrás, irmão, fica tão difícil da gente falar, né? Parece que eu quero gritar para alcançar os irmãos, né? E a gente acaba falando mais alto. Se vocês ficassem mais perto, ficaria bom de eu ver vocês e mais fácil para nós falarmos a palavra de Deus. Se possível, aproxime mais aqui da frente, para nós juntos, né, estudar a palavra de Deus nesta noite. Como nós já havia prometido, hoje nós estaremos falando sobre a reforma, né? Uma vez mais sobre a reforma, e a palavra hoje, sela escritura, somente a escritura, né? Somente a escritura, é o segundo sela da parte de Martinho Lutero, quando Deus impulsionou, dia 31 de outubro de 1517, considerando o Dia Internacional da Reforma. Deus impulsionou a Martinho Lutero e ele escreve as 95 teses e anexa uma carta e manda para o arcebispo, né, de Manez, e ali aonde ele mostra as 95 teses sobre o pecado que não estaria aceitando dentro da casa de Deus. O que nós podemos ver, irmãos, que toda ação cria uma reação. Toda ação cria uma reação. O que podemos entender é, por ser este mês, o mês da reforma, a igreja da qual nós reformamos e tomamos o nome de protestante, a igreja romana, ela também tomou uma atitude de ir bater às nossas portas agora. Virou o disco, né, irmão? De primeiro era o evangélico que fazia evangelização. Agora o católico estão batendo de porta em porta do evangélico, pedindo endereço dos irmãos que estão doentes, os irmãos necessitados. Eles vão lá dar a cesta básica, faz a oração, ora para Jesus batizar com o Espírito Santo, né? Eles não estão aceitando a reforma. A reforma é tirar a igreja da igreja, né? Quando nós saímos de dentro da igreja romana para a igreja protestante, que quer dizer protestar contra as 95 teses pecaminosas que eles adotaram, qual nós lemos aqui na aula passada, que é muito importante, às vezes a gente está se lembrando, mostrando à igreja o porquê desta reforma. E muitas das vezes, meus irmãos, as pessoas não entendem, né? Exemplo, 380 depois de Cristo, oração pelos mortos. A igreja não admite isto, né? 535 depois de Cristo, a instituição de procissões. Nós não temos procissões. 538 depois de Cristo, né? Celebração da missa, né? Da corte para o povo, né? Também nós não temos missa, que quer dizer orações repetitivas. Amém, irmãos? 757 depois de Cristo, adoração às imagens. 884 depois de Cristo, canonização de santos. 885 depois de Cristo, adoração à Virgem Maria. 1022 depois de Cristo, né? Legalização da penitência por dinheiro.
1529 depois de Cristo, né? Aceitação de tributações de elementos como a Santa Ceia, como o pão e o vinho, como se fosse o corpo e o sangue de Jesus na origem. Não é, Paulo disse, em memória, é símbolo, não é o original. Nós não comemos e nem bebemos sangue, não é o original, então é contra. 1215, a doação de confissões a oráculos, né? Confissões à pessoa humana do padre, também não aceitamos. Em 1470 depois de Cristo, a invocação a rosário, também a igreja não permite essas coisas. Então são essas teses que nós não aceitamos e por isso chamamos protestante, porque protestamos contra essas teses que não agrada à palavra de Deus. E por isto, meus amados, é que a igreja tomou a iniciativa de viver. Primeiro, nós vimos lá, né? Somente a fé, né? Cele fede, que quer dizer somente pela fé é que a igreja acredita e confia no Senhor Jesus Cristo. Depois nós vamos falar hoje somente as Escrituras, cela Escritura, que quer dizer somente pela Escritura é que nós acreditamos na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Não precisamos de imagem, não precisamos de terço, não precisamos de penitência, mas somente a Escritura, como palavra de Deus, nos leva a crer e a confiar na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos de pé então para a leitura bíblica. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14, aonde as Escrituras encontram ameaçado por tantos outros livros que querem sufocá-lo, revistas que querem sufocá-lo, tantas liturgias que apareceram para desviar o propósito cristão da leitura da Bíblia. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14, Paulo escreve dizendo: Tu, porém, permaneça naquilo que aprendeste, desde que fostes inteiramente, sabendo que tens aprendido, e que desde a infância sabe as sagradas letras, que pode fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e aproveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado toda boa obra. Amém, irmão? Esse é o texto básico para a nossa meditação. Podeis assentar. Tu, porém, permaneça naquilo que aprendeste, de que foste inteirado. Amados irmãos, Paulo recomenda que a igreja não precisa de outra liturgia, a igreja não precisa de outros livretos para poder tornar-vos cristão. Não adianta nós querermos, às vezes, aplicarmos qualquer liturgia que fogem à sabatina, que quer dizer que é aprovado pela nossa fé, como a Bíblia Sagrada. Nada melhor do que a Bíblia para aprovar que somos cristãos em Cristo Jesus. Há muitos livretos, como o Testemunho de Jeová. Eles carregam um livreto com imagem, com figurinha, para induzir a igreja a um paraíso aqui na terra. A Bíblia diz que somente as Escrituras, nada disso lhe mostrará o caminho da salvação. A igreja da qual nós saímos, o catecismo, para poder inteirar a Bíblia. Não é necessário usar catecismo, nem revista de missa, para você inteirar sobre a salvação. Pois a Bíblia ensina tudo o que é preciso a orar, a confessar, a pedir e a agradecer a Deus.
A Bíblia é um livro por completo e por isso nós precisamos acreditar nela como regra de fé, a palavra de Deus, porque ela testifica do Senhor Jesus Cristo. E para que dá ênfase à nossa mensagem, para que possamos mostrar que foi o próprio Deus que o escreveu, eu gostaria de pedir uma leitura, hoje vamos ser mais rápido, no livro de Êxodo, capítulo 32 e o verso 16. Nós vamos ver aqui com o pastor Clarismar a leitura de Êxodo 32, versículo 16, provando à igreja que foi o próprio Deus que escreveu as Escrituras. E aquelas tábuas eram obra de Deus. Também a Escritura era a mesma Escritura de Deus, esculpida nas tábuas. Vocês observaram, irmãos, que o próprio Deus foi quem determinou a Moisés para passar as Escrituras ao povo de Israel. Conhecemos como as tábuas da lei. A primeira escritura, a primeira escrita, foi escrita pelo próprio dedo de Deus, escrevendo na pedra e deixando mandamentos à igreja. São regras que a igreja não pode esquecer. Amarás a Deus sobre todas as coisas. É uma das regras principais. Não fará imagem de escultura para adorá-lo. O salmista no Salmo 115, ele reflete muito bem a respeito da adoração à imagem, proibindo-nos adoração a qualquer tipo de imagem, pois é obra da imaginação do homem. Marcos 12, versículo 10, ainda falando das Escrituras Sagradas, sobre as pedras. Vamos ver Marcos capítulo 12, versículo 10. Nós estamos passando aqui que o próprio Deus é que editou ou que escreveu as Escrituras Sagradas. Amém? Vamos lá? Ainda não leste essa Escritura? A pedra que os edificadores rejeitaram foi posta por cabeça de esquina. Amém, irmãos? Vocês observaram aqui a teologia do texto? Está claramente a palavra de Deus dizendo através de Pedro: ainda não leste as Escrituras? Não sabe que a pedra que outros rejeitaram é que eu coloquei para chamar a atenção de vocês? E que essa pedra chama Cristo Jesus? Ainda não leu a Escritura que Jesus Cristo é o Salvador da vossa alma? Ainda não leste as Escrituras que Jesus Cristo é o discipulador da vossa alma? E que muitos rejeitaram, e que os sacerdotes não aceitaram? Estamos falando de reforma, e que às vezes os padres e os bispos não aceitaram, acharam melhor criar imaginação humana para adorar, do que servir a pedra da esquina. Por que pedra da esquina? Ora, uma pedra na esquina chama a atenção de qualquer pessoa. Ela está posta para chamar a atenção. No hebraico, era comum as pessoas atropelar-se nas esquinas, porque não tinham semáforo. Então colocavam a pedra adiantada no muro, para que as pessoas chegassem, parassem, abaixassem e passassem por baixo da pedra. Era o semáforo. Então, sabe, escrevendo aqui o apóstolo Pedro, disse: aquela pedra que chama a atenção é o Senhor Jesus Cristo. Ele foi posto na terra para chamar a atenção de todos aqueles que nele crê. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele é a pedra da esquina. E Pedro disse: não leu isso nas Escrituras? Aonde está, meu amado pastor? Está na Escritura Sagrada, que a pedra que eles rejeitaram, essa é a pedra que o Senhor chamou a atenção. Essa pedra derrubou Golias. Essa pedra deu água no deserto para o povo. Essa pedra, ela era a edificação da casa de Deus. Era a pedra da esquina. Mas muitos rejeitaram. Jesus chegou para Pedro e disse: Pedro, você é o homem
que vai morar na casa de pedra. Sobre esta casa, ou esta pedra, edificarei a minha igreja, e a porta do inferno não prevalecerão contra ela. É a pedra chamada Jesus Cristo. É a pedra que derrubou o gigante. É a pedra que deu água no deserto. Esta é a pedra que o Senhor Jesus está sendo referido pelo apóstolo Pedro. Escrito para nos ensinar, Paulo escreve em Romanos capítulo 15, o versículo 1. As Escrituras, meus irmãos, foi a fórmula encontrada para ensinar a igreja. O apóstolo Paulo toma nota dessas Escrituras e passa a ensinar. Vamos ao versículo 1 e 2 de Romanos 15. Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos, e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade a seu próximo, visando o que é bom para edificação. Amém, irmãos? Aonde encontramos esse ensino? Na palavra de Deus, das Escrituras. O que Paulo está dizendo? Ora, nós que somos fortes, está falando de mim, está falando de você. Forte aonde? Na Escritura, na palavra de Deus. É o alimento do crente, é a força da fé, é o ânimo do Espírito. Nós que somos fortes, nós que conhecemos a palavra de Deus, não devemos pregar aos mais fracos, não devemos ensinar a eles. Verso 2, portanto, cada um de nós agrada ao próximo, visando que de bom para a edificação. Olha, Jesus tem algo bom para a sua vida. Jesus tem algo especial para a sua vida. Jesus veio buscar e salvar. Jesus veio libertar. Jesus veio batizar. Aonde? Nas Escrituras Sagradas. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aonde? Nas Escrituras Sagradas. Está claro porque Martim escreve ali sola Escrituras. Somente a Escritura pode indicar o caminho da salvação à humanidade. Somente ela é a palavra de Deus. E nós precisamos de termos esse entendimento. Aí no versículo 3 e 4 de Romanos 15. Portanto, também Cristo não se agradou a si mesmo, mas como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. 4. Porquanto tudo o que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela constância e pela consolação provenientes das Escrituras tenhamos esperança. Amém, irmãos? Aonde eu iria buscar a palavra de Deus? Jesus passou aqui, irmão, há 2017. Há 2017 anos, Jesus passou por aqui. E se eu não tivesse pastor Ai na Bíblia? E se eu não tivesse ela? E se o apóstolo Paulo não tivesse deixado escrito aqui? Porque também Cristo se agradou quando nós tomamos a decisão de escrever os seus ensinamentos e passar a outros, como está escrito nas Escrituras. E se não tivéssemos a Bíblia? E se não tivéssemos a palavra de Deus? Como nós acreditaríamos? Como nós poderíamos ir para a igreja? E aonde iríamos buscar uma confiança da palavra de Deus? Mas graças a Deus e às Escrituras Sagradas, hoje nós temos uma coleção de livros chamado Bíblia, para pregarmos a palavra do Senhor Jesus Cristo. Portanto, é importante, meus irmãos, que nós damos valor à Bíblia, cada palavra, cada versículo. Na Coreia comunista, nós tivemos um missionário mandado para a Coreia em 2010, e ele pôde levar ali apenas um caixote com bananas para alimentar. Mas eles colocaram na folha da bananeira, eles começaram a escrever alguns versículos da Bíblia para não esquecer, porque lá não pode entrar a Bíblia.
Lá quem tem uma folha da Bíblia é sacerdote. Quem tem algum versículo da Bíblia é pastor nas cavernas. Aqui está escrito, aqui é a palavra de Deus. Eu tenho aqui um versículo escrito, o que Jesus falou. Aquilo é a maior alegria, a maior satisfação dele ter um versículo escrito na folha de bananeira para pregar a Deus ali na Coreia comunista. E quando é pego, é levado à fileira e cortado o pescoço na frente da multidão por causa de um versículo da Bíblia Sagrada. E quantas pessoas hoje têm uma pia de Bíblia na sua casa, mas Bíblia, ela não se revela sozinha. Bíblia é feito para ler, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Examina as Escrituras, e cuida-te nela a sua vida eterna. Quantas vezes nós largamos a nossa Bíblia por uma revista de moda, quem sabe por um filme, por um jogo, por um lazer. Nós abandonamos a Bíblia Sagrada, e lá está Deus querendo falar com você. Lá está Deus querendo te dar uma resposta. Lá está Deus querendo divertir você no seu dia, mas você não se apega à sua palavra. Então é preciso, meu amado irmão, que você dê valor à Bíblia Sagrada, pois ela é a Escritura que fala diretamente do trono de Deus. Lucas 16, 28. Ouça Moisés e os profetas. Sabe o que é isto, irmãos? Jesus contando uma história de um homem que tinha toda a liberdade para ler, era rico, podia ler, podia comprar quantas Bíblias quisesse, mas ele nunca preocupou com a palavra de Deus. Vamos ver o que diz versículo 28, Lucas 16, 28. Pois tenho 5 irmãos, que ele lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Vocês observaram, irmão? A Bíblia diz que havia um Lázaro mendigo e havia um homem rico. O rico foi para o Hades. Ele faz um apelo, pastor Edilson. Ele está fazendo um apelo, né? Pois tenho 5 irmãos, para que eles, né, tenham testemunho a fim de não vir para cá. Que alguém leia a Bíblia, que alguém fale a palavra de Deus, que alguém comunique a ele. Quantas vezes, meu irmão, tem alguém morrendo sem Jesus perto da sua casa? Quem sabe um vizinho à direita ou à esquerda, no local de trabalho. Quantas pessoas estão morrendo porque não houve um versículo da palavra de Deus? Estão tão preocupados com a fadiga desse mundo que esqueceram das Sagradas Escrituras. Esse homem, ele reclama. Disse-lhe Abraão, tem Moisés, tem os profetas, ouça-o. Respondeu ele, não, pai Abraão, mas se alguém de entre os mortos for ter com ele, hão de reparar, ou de ouvir, conforme a sua tradução. Se alguém for lá e falar do Senhor para ele, eles vão ouvir, ó pai. Abraão disse, olha, se não estão ouvindo os vivos, poderá ouvir o morto? Vai adiantar eu ressuscitar o morto? Lá tem Moisés, lá tem o pastor Valmir, lá tem um banco cheio de obreiro para pregar, lá tem as irmãs do círculo de oração, lá tem as irmãs do trabalho assistência social, lá tem as diaconias e os diáconos, lá tem os presbíteros e auxiliar, lá tem pastores. Se não ouviram ele, vai ouvir lá no centro espírita. Sabe por que as pessoas vão para o centro, para as macumbas? Porque nós não estamos pregando a palavra de Deus. Nós não estamos anunciando a palavra de Deus. Aí é preciso Jesus começar a levantar as pedras. Porque se nós não pegar a pedra, clama. Se nós não anunciar as pedras, começa a clamar. Mas quando, pastor? Ora, quando o terremoto, é Deus movendo as pedras, cai os edifícios, cai as barreiras, os montes se aplanam, é as pedras clamando. As pedras estão começando a clamar. Vários lugares as pedras estão clamando, porque nós estamos calando, irmão. Os assembleanos estão acomodando, estão conformando com a salvação de maneira que nós estamos tornando ingrato
Nós não estamos pregando a palavra de Deus. Nós não estamos ensinando a nossos amigos e vizinhos. Então vamos ter cuidado. Porque pode ser que amanhã lá do AIDS, algum parente seu vai reclamar dizendo: por que a minha irmã não pregou o evangelho para mim? Por que a minha sobrinha não pregou? Por que a minha tia não pregou? Por que deixou eu vir para o inferno e não me explicou a respeito do inferno? Ontem nós estávamos no primeiro dia de aula ali no curso, e vendo o pastor mostrar ali os arrebatamentos. Todo o tempo, no Antigo Testamento teve o arrebatamento de Enoque. No Velho Testamento teve o arrebatamento de Elias e de Ló. E agora nós temos o arrebatamento da igreja. Qual será a nossa desculpa agora? Eu me observei quando o pastor disse que os crentes não querem ir para o céu, não. Quer não, irmão? Né, pastor? Quer não. Os crentes querem comprar carro novo. Os crentes querem comprar casa nova. O crente quer roupa nova, quer perfume, mas não quer ir para o céu não, irmão. Fala para o irmão: você quer morrer para ir para o céu? Não. Ixi, irmão, eu quero comprar meu carro. Não querem não, irmão. Conversa fiada, nós estamos pregando a palavra de Deus, falando que Jesus vai voltar, mas o irmão está batendo o pé. Não vem não, Jesus. Eu ainda quero arrumar minha casa. Não vem não, Jesus. Eu ainda quero casar. Não vem não, Jesus. Quantas pessoas, meus irmãos, que está detestando a mensagem da volta de Cristo. Aí eu não gosto de ouvir essa mensagem não, porque eu vou para casa e nem durmo, fico preocupado e me incomodo. Mas é isso que aquele homem lá no AIDS estava dizendo. Por que não pregaram para mim? Por que não falaram? Manda molhar nem na ponta do dedo, menos uma palavrinha. Porque a Bíblia disse que essa palavra é a água que sacia. Quem tem sede, vem a mim e beba de graça. Essa palavra, a Escritura, é a água da vida. Mas tem muita gente com água em casa e morrendo de sede. O Senhor disse: o meu povo fez duas maldades. A primeira me deixaram. A segunda cavaram cisterna de água rota. Enquanto eu tinha água limpa e pura, eles preferiram viver nesse mundo perdido, cheio de imundícia. Mas vamos para a palavra de Deus. Mateus capítulo 5, versículo 17. Até que tudo se cumpra, nós precisamos continuar anunciando a palavra de Deus. 5 e 17. Não penseis que vim destruir a lei, ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Ainda 18, irmão. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, de modo nenhum passará da lei um só jota ou um só tio, até que tudo seja cumprido. 19. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar os homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. 20, consumamos. Pois eu vos digo que, se a vossa justiça não exceder as dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino do céu. Amém, irmãos? Vocês observaram bem? Qualquer, pois, que violar um destes meus mandamentos, o menor que seja, Hoje eu mais a minha filha estava conversando sobre isso aqui. Muita gente que não entende a Bíblia, pastor, e prega de qualquer maneira, não vai perder a salvação não, mas vai ficar pequenininho lá no céu. Vai ser aquilo. Por quê, pastor? Porque tem um seminário aí para ensinar e eles não querem aprender. Porque tem pastor para ensinar e eles não querem aprender, eles querem ficar pequeno. Eles querem ficar na ignorância. Eles querem ficar naquilo que ele aprendeu com um pastor que também não sabia. Ele não teve a oportunidade, ele ensinou o que ele ouviu. Aí o irmão tem a porta aberta, tem a Bíblia aberta, tem o curso aberto, tem o seminário aberto. Mas ele não quer, ele quer ser menor no céu. Está escrito aqui. Vai ser menor, não vai perder a salvação não. Mas vai ser menor. Por que você ficou desse tamanho aí, irmão? Olha como tem gente grande aí. Porque eu não interessava pelas coisas de Deus. Eu só acreditava que eu ia ser salvo.
eu preocupava com a saia das irmãs, eu preocupava com as irmãs que andavam de bicicleta, eu preocupava com as irmãs que falavam demais na igreja, eu preocupava com tudo, só não preocupei com o meu estudo na igreja. Eu não preocupei em fazer um curso, eu não preocupei em ler a Bíblia, eu não preocupei em conhecer a verdade, eu preocupei em só viver falando dos irmãos. Tome cuidado, irmão. Quer aperfeiçoamento? Pois eu vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e os fariseus, de modo nenhum entrará no reino de Deus. E olha, irmão, escribas é o que escreve. Se a vossa justiça não for maior do que a deles, você está enrolado. Quando o Senhor te perguntar por que você não fez o curso, você vai ter que ter uma explicação maior do que o curso. Se a vossa justiça não for ainda maior do que a do promotor, você está enrolado. Se a vossa justiça não for maior do que a defesa do advogado, você está enrolado. O que você vai explicar para Deus? Eu não fui no curso de terça-feira aprender, Deus, porque eu não tinha dinheiro para dar oferta. Não, não é pago. Eu não fui, Deus, porque eu não tinha uma roupa. Será que você está falando a verdade? A sua justiça vai ser maior do que está escrito na Bíblia? Você tem como justificar a sua causa? Tem como justificar a sua ausência? Pense bem, meu irmão. Por que Martim Lutero diz somente as escrituras pode levar o homem ao reino de Deus? Eu estou apontando para aquele cantinho lá, porque lá está os 5 selos do compromisso da salvação. E eu vou estar falando até o dia 31 sobre os 5 selos. Falei da fé, agora estou falando das escrituras. Mas vamos para frente, porque o horário ali é corrido. Eu tenho que terminar 9h15 o culto hoje. Vamos lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 10. A nobreza de uma igreja temente, de uma igreja obediente. Vamos ver. Olha o quanto é gostoso lidar com a igreja que obedece e que está atento com a Bíblia. Olha aí. Assim que escureceu, os irmãos enviaram a Paulo e Silas para a Bereia. Tendo eles chegado lá, foram à sinagoga dos judeus. 11, irmão. Ora, esses foram mais nobres do que os de Tessalônica, pois de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas escrituras se essas coisas eram assim. Vocês ouviram isso, irmão? A igreja da Bereia, pastor Joaquim, a igreja atenciosa. Eu vou examinar o que o pastor pregou. Eu anotei aquele estudo. Eu vou pesquisar o que o pastor pregou, examinando em detalhe a mensagem que foi trazida. Eu não vou perder o tempo, não. Aquela mensagem vai valer a minha salvação. Aquela mensagem vai me tirar os pés do inferno. Aquela mensagem vai me levar ao céu. Vou valorizar esse ensino. Irmãos de Bereia, irmãos atenciosos, irmãos prestativos, irmãos ouvinte e praticante da palavra de Deus. Quantas vezes, irmão Paulo chega a dizer, olha, irmão, eu passei lá pelos irmãos de Tessalônica, ele não deu muito moral pela palavra, não deu muito valor, mas quando eu cheguei na Bereinha, lá na Bereia, os irmãos assentaram, prestaram atenção, copiaram, anotaram os estudos, chegaram em casa, revisaram, analisaram e tomaram atitude de servir a Deus. Quantas pessoas que quando chegar no dia de Deus chamar a sua atenção, vai lhe faltar Bíblia, vai lhe faltar resposta. Deixa eu lhe citar um exemplo. Eu não estou me enganando, mas me parece que foi em 2002 ou 1992, eu tirei a carteira de habilitação, com 18 anos. E ao meu lado estava um cidadão que conversava enquanto a gente estudava o manual, ele conversava e perturbava um, perturbava outro, e a gente estava estudando. Mas quando chegou na hora de fazer a prova, pastor Joaquim, ele ficava olhando para um assim, e aí, como é que é a 2? E aí, me dá uma resposta da 3? Me ajuda aí, e aí? E ninguém podia falar porque o inspetor, eu não sei como é que chamava, estava lá na frente, observando. De maneira que somente ele, que tinha o manual na mão,
e perdeu tempo falando o que não devia, conversando o que não precisava, vendo o que não era direito, fazendo o que não era devido, e ele perdeu sozinho aquela prova. Nós 10 passamos, era 11, e ele ficou sozinho na sala, e não deu conta de responder uma pergunta sequer. Não, na hora eu colo da irmã, eu vou pegar na perna da minha mãe, eu subo, eu pego na roupa do meu pai, eu vou. Não vai não, irmão. A Escritura está na mesa. A Escritura está na estante. A Escritura está no celular. A Escritura está no tablet. A Escritura está na televisão. A Escritura está na igreja. A Escritura está no painel do carro. Jesus salva. Jesus liberta. Em todo lado que tu virar a tua cara, lá tem a palavra de Deus. Errai o homem por não conhecer as Sagradas Escrituras. Ninguém vai ter o direito de justificar. Você não é melhor do que os escribas. Você não vai dizer os escribas estavam errados, o pastor estava errado, ele não foi na minha casa me visitar. Não, mas toda terça-feira, no aprisco das ovelhas, tinha alimento da palavra de Deus. Toda quinta-feira, no aprisco das ovelhas, tinha alimento da palavra de Deus. Todo domingo, no aprisco das ovelhas, tinha alimento da palavra de Deus. Mas você não se preocupava com a palavra. Agora é tarde. Sem falar daqueles que ainda querem desviar o propósito das Escrituras. Amém? Vamos para Gálatas capítulo 1, versículo 6, né? O Evangelho de Paulo. Paulo era o homem que tinha mais ansiedade para fazer conforme as Escrituras. Gálatas 1, verso 6. Estou admirado de que tão depressa estejais desertando daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Segura aí, irmão. Lê o 7, depois nós comenta. O qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Ainda o 8, vamos lá. Mas Preste ainda atenção. que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos pregasse outro evangelho, além do que já vos pregamos, seja anátema. Entenda isto, meus irmãos. Paulo está dizendo, eu estou admirado de ver um crente desviado da igreja, voltando para a igreja católica para tocar música, para participar da hóstia, para rezar no rosário. Como você saiu da igreja tão depressa depois de conhecer a salvação, o batismo, falar em línguas estranhas. Vou desviar. Desviar para onde, irmão? Para onde você volta? Para que lugar que você vai? É para trás. É para trás. A Bíblia diz que aqueles que voltaram para trás morreu ao fio da espada de Faraó. Quanta gente voltando para trás, como o cão que vomita e volta a comer o seu vômito. Eu já preguei tanto quanto a cachaça e agora estou embriagado. Eu falei tanto quanto a jogatina e agora estou jogando. Eu não bebia cerveja porque eu achava que é pecado, mas o meu amigo me induziu, eu estou bebendo a cerveja sem álcool. Não é o álcool que faz mal, é o vício. E quantas pessoas estão indo de mal a pior, voltando para trás. A palavra de Deus está clara, dizendo, Paulo, eu estou admirado. Um homem que pregava, uma mulher que cantava na igreja, que falava do amor de Deus, está largando o evangelho, está largando a oração de oração, está largando as reuniões de culto, para ir em aniversários banais, em reuniões sem sentido, estão voltando para trás. Estou admirado que tão depressa você perdeu o temor de Deus. Quanta gente que larga o culto para ir para o aniversário, larga o culto para ir no casamento que não tem nada a ver, larga o culto para ir numa formatura que não tem nada a ver, larga o culto da igreja para ir numa reunião que não tem nada a ver. Paulo está dizendo, estou admirado. Você deixar uma janta espiritual para comer um manjar de macumbaria, cheio de Deus estranho, de imundícia. Eu estou admirado de você deixar a palavra viva para praticar os erros da carne. E tanta gente depressa. Vê o versículo 9 ainda, irmão. Vê o 9 e o 10 e concluímos aqui esse texto. Como antes temos dito, assim agora novamente o digo,
Se alguém vos pregar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Pois busco eu agora o favor dos homens, ou o favor de Deus? Ou procuro agradar os homens? Se tivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Quantas pessoas que estão fazendo tudo para agradar os homens. Aí eu vou na reunião porque é o meu patrão. Aí eu vou na reunião porque é minha madrinha, o meu padrinho. É o meu tio, é a minha tia. Enquanto você for viver para agradar os homens, você ainda não está agradando a Deus. Aquele que não deixa pai ou mãe, irmão por amor de mim, não é digno de mim. Está escrito na sua escritura. Quantas pessoas que largam a casa de Deus por qualquer coisa. Pastor, eu pensava que o senhor ia falar das escrituras. É sobre a letra. Não, irmão, é o que Martim Lutero está apontando. É o erro, é o pecado. A igreja está vivendo os dias de pecado, largando a fonte de água viva para viver neste mundo tão perdido, alimentando das bolotas que é lançado para os porcos. E a igreja está lá, sem saber o que fazer. Vamos para frente que eu não tenho muito tempo. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39. A escritura é um testemunho autêntico da pessoa de Jesus Cristo. Não tem como nós encontrar em outro lugar. Evangelho de João 5, 39. Vamos ler o 39 e o 40 junto, é pequenininho. Examinai as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Se são elas que dão testemunho de mim, mas não quereis vir a mim, para terdes a vida. Olha o que está dizendo aqui. Quem é que testifica de Jesus? Quem é que mostra Jesus Cristo? Quem é que tem condição de mostrar Jesus? Ele está dizendo, examina a escritura, é ela que fala de mim. É ela que testifica de mim, eu estou dentro dela. Eu sou ela, a palavra aí é minha palavra. Examina, cuida-te nela, a sua vida é eterna, não é daqui. Eu vou ser crente para comprar um carro, eu vou ser crente para comprar um apartamento, não. É a vida eterna, é lá depois da salvação. Ser crente não é você ficar rico não, irmão. Ser crente não é acabar os problemas da sua vida não. Ser crente é depois da morte. Garante o direito de vida eterna, salvação. Examina. Ela está testificando de Jesus, da parte de Deus. 2 Pedro capítulo 2, versículo 20. Ela agora fala da parte de Deus. Falamos da parte de Jesus. 20 e 21, vamos ler de 2 a 2 para não ganhar tempo. 1 Pedro, ou melhor, irmão, 2 Pedro 20, capítulo 1, versículo 20 e 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens da parte de Deus falaram, movidos pelo Espírito Santo. Amém, irmão? Nenhuma dessas palavras que está escrito na Bíblia foi de vontade humana, foi pelo querer de igual um homem. Não, eu quero aí, põe aí, irmão Joaquim. Não, eu quero, não. Foi divinamente inspirada por Deus. Toda a palavra que está aqui, claramente Pedro está dizendo, toda a palavra aqui é uma inspiração de Deus. Foi Deus que mandou escrever, foi Deus que mandou colocar aí. É a palavra de Deus, revela Jesus, mostra a Deus a sua autoridade. Vamos ver ela falando do próximo também, da parte do próximo, Tiago 2, versículo 8. Eu estou correndo aqui, irmão, estou terminando já. Procure aí, pastor Edilson, 2 Pedro 2 e 6 também. Todavia, se estais cumprindo a lei real, segundo as Escrituras, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Fazei bem. Você está cumprindo a lei, amando o teu próximo, segundo a quê, irmãos? Segundo o quê, irmão? A Escritura. Você está amando o seu próximo segundo as Escrituras? Conforme está escrito na palavra de Deus? Porque às vezes você pode estar amando a mulher do vizinho, você está falando que está amando o seu próximo. Pode estar amando o marido do vizinho, está amando o teu próximo. Segundo o que está escrito na Escritura. Vamos lá? 2 Pedro, capítulo 2 e 6. É corrido da parte principal da pedra da esquina. Se condenou à destruição a cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza,
e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. Não, irmão. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 6, é isso? É. É isso mesmo, pastor. É isso mesmo? Aqui está dizendo, por isso também nas escrituras se contém, e eis que ponho em Sião uma pedra principal da esquina, eleita, preciosa, em que nela crê, não será confundido. É primeiro, né? Nós erramos aí, falei segundo, né? Perdão, então. É 1 Pedro, capítulo 2, versículo 6. Pedra eleita, preciosa, quem confia nela não será confundido. Eu sei em quem eu tenho crido. Diga comigo, irmão. Porque eu sei. Não, está muito fraco. Diga com força. Porque eu sei em quem eu tenho crido. Não será confundido. Não será confundido. Amém, irmão? Da parte da vocação dos eleitos. Agora, 2 Pedro 1 e 10. Vê se eu estou errado agora, irmão. Portanto, irmãos, procurai mais diligentemente fazer firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. Oh, glória a Deus. Portanto, irmão, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação. Ninguém me tira da igreja. Eu não saio da casa do Senhor. Eu não vou sair da minha igreja, não. Eu vou aguardar a volta de Jesus aqui. Ninguém me tira a vocação da salvação. Creio na minha salvação. Eu estou convicto dela. Ninguém me tira. Eu creio na palavra de Deus. E ela me dá o direito da salvação. Vamos encerrar o estudo? Gálatas capítulo 3, versículo 22. Da parte dada aos crentes. Agora é só para os crentes. Vamos lá? Com ele nós vamos encerrar. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos que creem. Amém, irmãos? Aos que creem, aos crentes. Irmãos, Deus encerrou as Escrituras debaixo do pecado, é claro. Por quê? Porque ela é a borracha que apaga o pecado. Ela é a borracha que apaga. Por que nós temos a Escritura? Para nos revelar o pecado. Como nós ser perdoado deles. Deus encerrou. Agora obedeça o que está aí. Serve a Deus. Leia a palavra de Deus. Confia no Deus da palavra. E a vossa alma viverá.